Estados Unidos e China protagonizam mais uma escalada da guerra tarifária. É disso que a gente vai falar hoje e também vamos falar dos nossos amigos hermanos, os argentinos. Fizeram um novo acordo ali com o FMI que pode, talvez, ali mudar o rumo da economia argentina. Então vamos lá. E meu filho, bom, vamos falar sobre investimentos? Pois é, tivemos aí mais uma questão na guerra tarifária ali entre Estados Unidos e China, que é a principal disputa hoje no mundo, né? Então, o que aconteceu, né? Foi anunciado a questão de tarifas totais em 145% para a China retaliou em 125% e disse que não vai mais, né, retaliar se tiver novas taxas ali dos Estados Unidos e que vai manter esse 125% independente do que os Estados Unidos fizer. Porém, a China começou a interromper ali a exportação de uma ampla gama de minerais ali e ímãs críticos que principalmente ali a indústria de tecnologia necessita bastante. E aí, essa decisão ela vai ali bater de frente com as indústrias ao redor do mundo, né? Então vai colocar em xeque ali componentes críticos para montadoras, fabricantes do setor aeroespacial, né? Empresas de semicondutores e setor de defesa. Essa questão aí, né, dessas remessas de ímãs, elas são ali fundamentais na montagem de carros, drones, robôs, e foram suspensas, né, de ser exportadas ali da China em diversos portos, né, porque Pequim fechou essa exportação, que vai elaborar um novo sistema regulatório para exportar esses materiais aí. E aí isso já está em vigor, né, desde que foi colocado as medidas, né, por Donald Trump em 2 de abril, né, e aí no dia 4 de abril o governo chinês decidiu ali essas restrições de 6 metais de terras raras pesadas, né, que são esses metais aí que vão compor a cadeia de produção dessas grandes indústrias. E isso, né, é muito preocupante, por quê? Porque quase 90% da produção desses metais raros vem lá da China, né? E aí, por decisão de Pequim, né, dessa questão aí de deixar, né, fazer essa exportação por meio de licenças especiais, né? O medo é que justamente demore bastante para chegar nesse acordo, né, nesse novo sistema aí de como é que vai ser essa licença e tudo mais, e tem gerado essa apreensão, né? O grande medo é que essas licenças demorem, né, para ser elaboradas e como é que vai ser feito isso aí para as empresas ali, principalmente norte-americanas. E isso pode travar, principalmente o setor de defesa dos Estados Unidos, né, que é um grande dependente desses componentes, e indústria como um todo. Então isso aí pode ali acelerar a possibilidade da gente ter uma recessão mais forte aí no mundo. Então isso preocupou bastante os mercados e com essa pressão, né, o governo dos Estados Unidos, né, decidiu ali isentar smartphone, computadores e eletrônicos das tarifas recíprocas. E você achando ali que tinha algum acordo, né? Não, é justamente a guerra tarifária um contra o outro ali que chegaram, né, nessa pressão um contra o outro. E aí os Estados Unidos foi obrigado a tirar essas taxas, porque ou retirava para tentar continuar com as exportações ou ia quebrar a cadeia produtiva nesse sentido. E esse setor aí a gente está falando, né, de mais de 100 bilhões ali de importação da China, então é um setor extremamente relevante. E falando da economia estadunidense, né, é o que mais ali movimenta hoje na economia americana, né, e a gente está falando de grandes empresas como o Apple, o próprio setor, né, de defesa dos Estados Unidos, né, o setor militar dos Estados Unidos. Então é uma questão muito delicada, né, e isentou de tudo, né, então, ou seja, é 0% de tarifa hoje, então não tem nem os 125%, né, total de 145% e nem os 10% sobre tarifa mínima. Então zeraram mesmo aí por conta dessas questões aí que a gente comentou, que é um setor que hoje nos Estados Unidos é um dos principais, né, e era de se esperar já, né, que a China retaliasse de alguma outra maneira, já que falaram, né, que não vão mais aumentar tarifas, né, vão fazer outras maneiras aí de retaliação. E essa foi uma retaliação que pegou ali muito, né, na ferida, porque vai bater diretamente com a questão ali da indústria estadunidense principalmente, mas não só os Estados Unidos, mas afeta o mundo como um todo, visto que, né, como eu comentei, 90% da produção desses materiais, né, de produção aí do setor tecnológico principalmente, vem quase tudo da China. Então é muito preocupante essa questão e a gente espera, né, que
cheguem no melhor acordo ali, que a gente não escale muito mais, né? A gente não tem uma recessão muito forte por conta dessa escalada, dessa teimosia, né? Vamos colocar assim, dessas tarifas recíprocas, né? Então, o mercado ainda segue muito volátil, meio sem entender como que vai se dar, né, daqui para frente essas questões tarifárias aí, principalmente pelos Estados Unidos, e vamos observar aí o que vai acontecer. Então, muita volatilidade ainda contratada nos mercados, e aí vamos aguardar, ver o que vai ser feito. Mas a gente já teve ali comunicado do Fed, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, de que podem acelerar o corte de juros se a economia estadunidense começar uma recessão mais forte, né, tiver sinais dessa recessão mais forte. Lembrando, né, que já estava contratado ali, segundo o Jerome Powell, que é o presidente lá do Banco Central, o Fed, né, já estava contratado 2 cortes de juros para esse ano. Pode ser que eles cortem mais vezes, mais cortes de juros, né, se a escalada da guerra de fato trazer essa recessão mais forte para a economia americana, ou eles podem cortar juros mais fortemente, ou seja, ou teremos ali 2 ou 3 cortes ou 4 cortes, ou a gente vai ter 2 cortes, por exemplo, de 0,5% cada corte, né? Então vamos observar nesse sentido. E por que se corta juros, né, na economia quando ela está em recessão? Para justamente reanimar a economia americana, né, não só a americana, mas se corta juros para reativar a economia, né, porque coloca o dinheiro barato no mercado, as empresas tendem a tomar esse crédito para tentar reviver ali o seu setor, reviver ali a sua produção, que está em baixa naquele momento de recessão, naquele momento de crise. E ontem também tivemos aí a Argentina, né, divulgando o novo acordo com o FMI. É mais um acordo aí, né, mas esse acordo agora, principalmente na política cambial ali da Argentina, o acordo ali fecha ali cerca de 30 bilhões de recebimento, 30 bilhões de dólares, né, recebimento aí em 2025, colocando aí 15 bilhões do próprio FMI, 6 bilhões de outros credores multinacionais e 2 bilhões de bancos globais e 5 bilhões de extensão do swap cambial com a China. E o que muda, né, nesse sentido aí? Basicamente, a nova política cambial da Argentina visa colocar o câmbio totalmente flutuante, totalmente livre, que antes não era feito, né, era um câmbio ali fixo, né, controlado pelo governo, e a gente tinha, né, com isso um mercado secundário ali de câmbio, né, que tinha o dólar blue, todas essas questões da Argentina, porque o câmbio fixado pelo governo não condizia com a realidade do país. E o Javier Milei, né, que é o presidente lá da Argentina, veio, né, com a proposta de resolver essa questão fiscal da Argentina, que hoje deve muito ainda, né, para tentar equilibrar a economia do país e fazer com que isso traga aí uma estabilidade para o país e coloque o país no radar do mundo novamente, visto que, por conta dos governos passados, né, e a irresponsabilidade fiscal com relação principalmente à dívida argentina, a Argentina hoje tem uma dívida muito grande, uma dívida internacional muito grande, isso faz com que o país não consiga captar recursos, né? E aí, fazendo essa nova política cambial, que o câmbio, né, vai flutuar livremente ali entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar, isso faz com que, né, a Argentina coloque uma taxa ali flexível, né, no sistema bimonetário, ou seja, vai coexistir ali o peso e o dólar americano. E aí a meta, né, que o FMI colocou é que a Argentina tem ali 4 bilhões de dólares em reservas até o final desse ano, né, e 8 bi até no próximo ano. A Argentina hoje enfrenta muitas dificuldades nesse sentido, e aí eles conseguiram, né, segurar um pouco ali de dinheiro, né, fazer um pouco de reserva, mas eles precisaram vender, né, os dólares ali que eles tinham em caixa para conseguir segurar esse câmbio flutuante, e eles estavam ali na última apuração com menos 7 bi de caixa, né? Claro que é uma meta muito difícil, né? Tirar a Argentina do buraco que eles estão hoje é uma coisa muito complicada, mas se vê uma luz no fim do túnel, visto que nesses praticamente 2 anos aí de governo de Javier Milei, muita coisa mudou por lá. E a meta fiscal, né, permanece ali em um superávit primário de 1,6% do PIB. Vamos observar se os argentinos vão conseguir atingir isso daí, e se atingir, né, a meta é que em 2026 a Argentina consiga voltar ali para o mercado internacional e consiga fazer captações de dinheiro, talvez ali até trazer, né, algumas empresas para a economia argentina, para voltar a colocar a economia argentina pujante,
como foi ali alguns anos atrás. E hoje a gente vê isso muito bem feito, por exemplo, no Paraguai e Uruguai também, né? Tem várias empresas indo para lá, fugindo aí, principalmente aqui do manicômio tributário que é o Brasil. O que você acha? Você acha que a Argentina vai conseguir superar essa crise ou que de fato é um buraco muito embaixo, muito delicado e eles vão gastar pelo menos aí mais alguns anos para conseguir colocar a economia no lugar? Ponto interessante aqui também, tá, turma? Voltando no assunto da China. Hoje tem divulgação ali dos dados sobre indústria lá da China, então vamos ficar de olho também para entender até onde eles vão com relação principalmente ali a possível escalada aí da guerra comercial e principalmente ali na dificuldade, né, de colocar novas burocracias ali para a exportação de seus produtos, visto que isso também bate na balança comercial do país, né? Então isso é ruim para ambos os países, não só para a China, mas para os Estados Unidos também, né? Então ambos os países aí saem perdendo nessas questões. Então fica ligado aqui no canal que eu vou sempre trazer novidades sobre o mundo aí dos negócios e economia. E já se inscreve aqui no canal, deixa o like se você quer contar com a melhor assessoria de mercado para investir nesses momentos que são de muita volatilidade. Preencha o primeiro link da descrição que eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma conversa, entender seu perfil de investidor e montar uma carteira de acordo com esse seu perfil para você superar esses momentos da melhor maneira, ganhando dinheiro. Beleza? Então, preencha o primeiro link da descrição e até o próximo vídeo. Valeu!